Essa questão aqui aborda o tema sobre gestação no paciente, na paciente transplantada renal, né? Coloca aqui uma paciente de 34 anos com creatina de 1,2 que está considerando engravidar e atualmente ela está em uso do esquema imunossupressor com corticoide, tacrolimus e micofenolato para reduzir o máximo, né, a taxa de rejeição do enxerto. E a pergunta é, essa paciente querendo gestar, né, qual é a recomendação que a gente deve fazer em relação aos medicamentos? O item 1 coloca que glicocorticoides devem ser interrompidos. Não, a gente lembra que glicocorticoides, eles não têm efeito teratogênico, na verdade, a gente os mantém, às vezes a gente até aumenta a dose, mas a gente os mantém durante a gestação, tá bem? O item 2 coloca que o micofenolato deve ser interrompido e substituído por azatioprina antes da concepção. Correto, pessoal? Essa questão aqui a gente não pode ter muita dúvida, tá? A gente deve lembrar tanto para as pacientes lúpicas que usam micofenolato, como para as pacientes transplantadas renais, se elas colocam para a gente o desejo de engravidar, a gente deve participar colocando um plano de como isso deve ser feito, e o primeiro item a ser realizado é a troca do micofenolato para a azatioprina. A gente sabe que a troca para a azatioprina pode se associar, sim, com maior risco de rejeição do enxerto e as suas complicações, né? Porém, se é o desejo da paciente, a gente respeita. O importante é a gente fazer isso tudo de forma programada e não negar para o paciente o desejo dela engravidar. Tá? Aqui o item 3 coloca que a gravidez deve ser evitada. Como eu falei, a gente vai orientar essa paciente quanto aos riscos, né, de modificação do esquema imunossupressor e o risco de rejeição que pode ocorrer, bem como o risco de complicações, né? Como outras pacientes com doença renal crônica, a gente sabe que existe o risco maior de pré-eclâmpsia, existe os riscos relacionados à gravidez, porém a gente não deve contraindicar, principalmente se a paciente possui uma função renal perto do normal. Então, esses pacientes vão ter uma menor taxa de complicações, porém elas não são nulas. Mas a gente deve sempre estar conversando com a paciente, mas a gente não deve evitar uma gravidez, a gente não deve contraindicar. Exceto, claro, se a gente tem uma paciente que tem outras condições de risco, né? Um risco elevado de trombose, um risco elevado de complicações, já tem uma disfunção renal importante daquele enxerto, a gente realmente deve considerar não realizar a gravidez, mas sempre pesando o risco-benefício junto ao paciente. E aqui, por último, coloca que a dose do tacrolimus deve ser reduzida, pois ele é teratogênico em doses habituais também não. Inclusive, na gravidez é comum que a gente tenha que aumentar a dose do tacrolimus devido ao metabolismo ali do medicamento. Então, nessa questão aqui, o item que melhor responde realmente é a gente lembrar que o micofenolato é uma droga teratogênica. Então, nesses casos, a gente deve, antes mesmo da concepção, trocar para a azatioprina enquanto essa mulher está tentando gestar. E, claro, se ela engravidou em uso do micofenolato, a gente deve, o mais rápido possível, fazer a troca do micofenolato para a azatioprina para evitar, assim, eventos adversos na gestação.